Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 22, 3 de setembro de 1927. Até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre infeliz e estará inquieta. Diversidade de martírio de alma e de corpo. Estava navegando o mar de luz do Fiat Divino, seguindo seus atos. E como compreendia que todo o bem estava nele. E o meu sempre amava Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me. Estava navegando o mar do Fiat Divino, seguindo seus atos. E como compreendia que todo o bem estava nele, no Fiat Divino. E o meu sempre amava Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me, minha filha, até que a criatura não faça reinar a minha divina vontade nela, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, por quanto boa seja, santa, instruída, rica, que lhe falta a plenitude da felicidade e o mar da paz, com os quais não podem, de forma alguma, perturbá-la e romper a sua felicidade. Portanto, poderá ser a felicidade à metade, dividida a sua paz. Mas como não é inteira, a metade que lhe falta terá o caminho aberto para levar-lhe à infelicidade e à perturbação. Olha, também na ordem natural acontece assim. Um é rico, não lhe falta nada, possui seus 10, 20 milhões ou bem milhares de milhões, mas sabendo que poderia adquirir outro e ser mais rico ainda, sente-se inquieto, infeliz, e pondo de lado suas riquezas, todos os pés, todas as obras, todas as palavras, todos os olhos para as outras riquezas que gostaria de adquirir. Pobrezinho, como pode ser feliz, pacífico, se lhe falta a fonte dos bens que lhe diga, descansa, tudo é teu, e tudo o que queres está em teu poder. Outro é rei, mas quanta infelicidade debaixo daquela coroa. Temor de poder perder o seu reino, esperanças e avidez por adquirir outros reinos, de dominar à custa de guerra sobre todo o mundo. Então, possuir um reino não é outra coisa que um caminho aberto para tornar o pobre rei infeliz e inquieto. Um terceiro é instruído, mas não possuindo todas as ciências, sabendo que pode possuir outras ciências, não descansa, nem se sente feliz e pacífico. Quantas vezes diante de outro mais erudito, que ele se sente humilhado e sente a infelicidade porque lhe falta a plenitude da ciência? Assim acontece na ordem sobrenatural. Aquele tal é bom, mas não sente em si que possua a fonte da bondade, porque sente que ante algumas circunstâncias sua paciência é débil, sua firmeza no bem é intermitente, sua caridade frequentemente cede, sua oração é inconstante. Isto o faz infeliz, inquieto, porque se vê que sua bondade não é inteira, está com uma metade, e vê que a outra metade que lhe falta serve para torturá-lo e para fazê-lo infeliz. Pobrezinho, como se vê claro que lhe falta o reino de minha divina vontade. Porque se reinasse nele, possuiria a fonte da bondade que lhe diria: não se esqueça, tudo está em seu poder, fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. E sentindo em si a fonte, sente-se estendido dentro e fora dele o mar da felicidade e da paz. E a infelicidade e a intranquilidade não encontrariam mais o caminho para entrar nele. Outro é santo, mas diante de algumas circunstâncias não sente em si a fonte da santidade. A luz que tudo faz conhecer, tudo indica o caminho à felicidade. O conhecimento de Deus não é pleno. O heroísmo das virtudes vacilam nele. Então, com toda a sua santidade, não é feliz, nem pacífico,
Porque faltando o total domínio de meu fiat divino, lhe falta a fonte da luz que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Eis porque até que as criaturas não façam reinar minha divina vontade, no mundo não se terá nem sequer a ideia. No mundo não se terá nem sequer a ideia, nem conhecimento verdadeiro do que significa paz verdadeira e plenitude de felicidade. Todas as coisas, na medida em que são boas, todas as coisas, na medida em que boas e santas, não terão sua plenitude. Porque faltando o domínio e o reinar de meu supremo querer, falta quem transmita a fonte de todas as felicidades. Que sendo fonte se pode tomar o que se quer e como se quer. Eis porque razão da minha pressa, para que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino entre as criaturas. Porque quero vê-las felizes, mas com aquela felicidade com que as tirei ao criá-las e foram postas fora do seio do seu Criador, que possui todas as felicidades possíveis e imagináveis. Depois disso, segui o santo querer divino e, sentindo-me privada do meu doce Jesus, delirava, porque queria aquele que, me fazendo desvairar, me fazia provar o mais duro martírio, tanto de não poder mais. E meu sempre amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, o martírio da alma é maior, mais nobre, contém um valor tão grande, que comparado com o do corpo, ó, como fica atrás. Este é limitado. É pequeno de frente ao da alma. A alma é luz, o corpo é matéria. E martirizando-se o corpo, o sangue que derrama não se estende, não se difunde longe, mas só banha aquele pequeno espaço de terra onde se encontra. Por isso, seus efeitos são limitados e são a lugar, a tempo e a pessoa. Ao contrário, o da alma é luz, o martírio da alma é luz. E quando esta luz vem exprimida, posta sob a prensa, a luz se difunde, se eleva, se estende sempre mais. Quem pode restringir e cercar a luz do sol? No entanto, ninguém. Quem pode impedir que seus raios solares invistam toda a terra e façam sentir seu calor a todos? No entanto, ninguém. Não há poder contra a luz. Não há armas que possam feri-la e matá-la. Todas as potências juntas são impotentes contra a luz. Queiram ou não, estão obrigadas a deixá-la fazer seu caminho e fazer-se investir. E se alguém enfermo de loucura pensasse em detê-la, a luz, com uma potência toda sua e natural, riria dele, e vencedora lhe borrifaria mais luz. Agora a alma é mais que sol, e quando sofre minha privação, conforme gira e fica exprimida sob o peso dela, tantos raios demais adquire para estender-se e ampliar-se demais. E como é pena de uma vida divina, a alma fazendo a divina vontade, e como é pena de uma vida divina, a alma fazendo a divina vontade, neste martírio oferece o ato mais belo, e sua luz se estende tanto que ninguém pode alcançá-la, porque entra em meio a este martírio causado pela privação de seu Jesus, uma vontade divina. A matéria não entra de fato neste martírio, senão que tudo é luz. Luz é teu Jesus, luz é minha vontade, luz é tua alma, que formam tal encanto de luz que céu e terra ficam revestidos, e todos levam o benefício do calor e da luz. Por isso o martírio do corpo é nada, em comparação a este. Então, aí que ele fala, outro é o rei da infelicidade do rei, né? Do temor dele, de perder sua coroa, seu reino, né? Então, possuir um reino não é outra coisa que um caminho aberto para tornar o pobre rei infeliz e inquieto. Então, o que ele possui acaba sendo, às vezes, pedra de tropeço.
Por isso que tem coisas que Jesus fala assim, que conhecimento demais pode ser pedra de tropeço. O conhecimento muito humano, sabe? As pessoas que se apoiam muito no que elas sabem, no que elas estudam, mas que elas mesmas buscam humanamente, assim, saber para dizer eu sei, acaba podendo ser também uma pedra de tropeços, né? Ela vive muito inquieta, né? Infeliz, né? Procurando sempre como mais adquirir mais e mais conhecimento. Como é mais, eu preciso agora saber disso, agora eu tenho que saber da psicologia. Ai meu Deus, não adianta só saber da psicologia, eu tenho que saber de não sei o que o outro. Eu tenho que ter esse conhecimento. Então acaba sendo caminhos para deixar a pessoa mais presa na terra e nela mesma. Tipo assim, afundada no humano, né? Afundada na terra, entendeu? Porque ao mesmo tempo que ela possui aquilo, ela fica com medo constante de perder aquilo, né? De saber se defender em várias e várias situações, de garantir que ela não vai perder aquilo. O medo tão grande de perder. Aí lembra do filho do rico, quando ele tinha essa mesma situação. E ele lá no fundo era infeliz e inquieto, senão ele não ia ter Jesus. Ele estava procurando, o que eu faço para entrar na vida eterna? Lá no fundo ele estava inquieto, né? Ele estava infeliz. E ele falou, mas eu já vivo os mandamentos. Então ele tinha muita segurança na sua santidade, assim, né? Naquilo que ele já cumpria, né? Cumpridor da lei. Mas ele tinha uma inquietação, né? Muito grande. Jesus falou, quero ser perfeito? Vende todos os seus bens e siga-me. Ou seja, quem me tem tudo, né? E aí ele ficou perturbado ao pensar em tudo que eu conquistei, toda a minha herança, toda a minha riqueza, né? Então ele ficou infeliz e triste, diz que se entristeceu demais ao pensar nisso, né? Então às vezes a pessoa também, muitas vezes não aceita a vontade de Deus, os conhecimentos que Deus tá dando, porque ela já olha o reininho dela que ela conquistou, de coisas, de teologias, de leituras, de escritos, de caminhos espirituais, de vias espirituais, né, de caminhos de piedade, de coisas que ela foi construindo ao longo da vida, de uma santidade, né, humana. E aí ela também fica infeliz, com medo, né, de perder aquilo, deixar aquilo, né, sua segurança naquilo ali. Então ela fica infeliz e inquieta, entendeu? E Deus chamando ela para ser dona, né? E não serva, e não viver tão presa nessas garantias, mas ser dona de tudo, onde já está todos os bens. Ela já acha que vai perder a missa, vai perder a oração, vai perder tudo. Ao contrário, né? É que na divina vontade é que está tudo, né? Todas as coisas, vem tudo de Deus. Aí ela fica desesperada, né? Desesperada. Mas tudo que eu já rezei, tudo que eu já conquistei, e todos os atos que eu já fiz, e pensando assim nela fazendo aquilo. Aí ela fica triste, inquieta, chateada, né? Não, não posso. Eu não posso já perder aquilo que é minha garantia, né? As minhas garantias, né? Do que eu estou pagando para conquistar, do que eu estou investindo, né? Então é muito complicado isso, né? Aí ele fala de quem é instruído também com a sua ciência. Sabendo que não pode possuir outras ciências, não descansa. Sabendo que pode, né? Que pode possuir outras ciências, não descansa. Você quer sempre mais, mais. Eu quero ler mais, eu quero saber isso, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse outro. Eu quero saber isso. A psicologia também é importante para associar isso e a isso. O São Tomás de Aquino, mas ele escreveu um monte de coisas sobre psicologia também. Vamos lá. Vamos entender isso dele, vamos entender esse outro dele, vamos entender esse outro dele, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos ver esse outro, vamos ver esse outro livro, vamos ver esse outro curso. Eu quero saber tudo, eu quero saber mais, eu quero saber como ficar esperto, né? Então, não se sente feliz e pacífico. Ainda estou devendo muito, né?
Quantas vezes, diante de outro mais erudito, que ele se sente humilhado e sente infelicidade porque lhe falta a plenitude da ciência? Assim acontece na ordem sobrenatural. Aquele tal é bom, mas não sente em si que possui a fonte da bondade, que é o próprio Deus, né, que é o autor daquela bondade, né? Ele se vê bom, já era, né? Porque aí ele vai ver se limitado, né? A bondade dele é nada. O que ele vê de si mesmo, né, é nada. Entendeu? Quando você possui a fonte diferente, a bondade de Deus está ali. Os atributos de Deus estão todos ali. Entendeu? Não é uma coisa que você busca por você mesmo, você fazer um movimento danado para você ser boa aos seus olhos. Que você que tem que ser boa aos seus olhos. Você vai direto na fonte, vem tudo de Deus, né? Ele que é o supremo bem, ele que você tá. Quem é bom em você? Deus. Quem? Se naquele momento Deus quis ser misericordioso em você, vai ser. Justo, ele vai ser. Se naquele momento ele não quis também, ele quis fechar a cara para a pessoa, ele quis que usar de você para dar um gelo, ser frio, ríspido por algum motivo, você não fica desesperado. Entendeu? Ser firme, ser mais bravo, ou ser mais misericordioso, enfim. É o que ele quis, ele que é a fonte de todo bem, ele que está vive em você. Tudo vem dele. Então, na hora da bondade vai ter bondade, na hora da misericórdia vai ter misericórdia, na hora da justiça vai ter justiça, né? Enfim, muito sério, né? Porque sente que ante algumas circunstâncias sua paciência é débil. Aí fica inquieto, eu não fui paciente nessa situação, entendeu? Se ele fosse vivesse dessa intenção, na divina vontade, o que ele pensaria? Ele não ia ficar se avaliando. Se foi paciente, se ora não foi. Se Deus quiser calar ele, ser silencioso nele, vai ser na hora que Deus quiser. Ser paciente vai ser quando Deus quiser. Entendeu? Então ele fica em paz na intenção. Ele fica preocupado se nessa situação a pessoa disse que eu não sou paciente. E como meu esposo falou assim, que eu estava muito perturbada e transtornada, só porque ele viu o meu jeito de falar assim, mas parecendo que eu estava apavorada, né? Um jeito de falar mais exaltado. Ai, meu Deus, me passei a imagem errada pro meu marido. Nada a ver, nada a ver, entendeu? Sua firmeza no bem é intermitente. Se tiver a obediência, ele faz. Se não tiver, às vezes ele desanima do bem. Porque não vê resultado, o agradecimento. Sua firmeza no bem é quando ele tem vontade. Entendeu? Agora, quando você é dono, é diferente, né? Você tem a força de Deus. Não é uma coisa sentimental. Não é uma coisa exterior. Entendeu? Você se move pela inteligência, pela verdade, pelo conhecimento que você tem. E é isso que te mantém sempre igual, sempre correto, sempre firme, sempre constante. Entendeu? Não são coisas externas a você. Porque se fosse, você ia se desesperar quando as circunstâncias não fossem boas, os resultados bons. Você ia se desesperar, só ia se mover quando alguém desse sinal verde para você, né? Gostasse do que você está falando, te desse um retorno. Então você ia se mover por isso. Mas quando você está ciente de Deus, a fonte de todo bem, que é Deus, que é a vontade de Deus, que importa que ela sabe, que ela que conduz tudo, né? Você vive pela inteligência, pelo conhecimento, pela verdade que te move, ela te mantém firme no bem, constante no bem, e, né? E a sua caridade também, uma caridade assim que não depende do outro amar você e te pôr um tapete vermelho para você passar, não depende disso. Entendeu? Você se move pela fonte, pelo que você sabe de Deus, que Deus que quer. Você se move pelo que você conhece. Então não é tanto pelas circunstâncias externas, que podem não ser tão favoráveis. As pessoas podem não ser caridosas, favoráveis, te dar um retorno positivo. Mas por amor a Deus, pelo que Deus sabe, sua oração, no caso aqui, falei inconstante, a caridade da pessoa que frequentemente cede, sua oração é inconstante,
Isto a faz infeliz e inquieta. Aí ela vai se confessar, ela se perturbar, ela vai se sentir culpada. Porque vê que sua bondade não é inteira, está com uma metade, e vê que a outra metade que lhe falta serve para torturá-lo e para fazer infeliz. Porque falta esse conhecimento de que ele é um nada, falta ele ser esse nada. Na verdade, não é preencher a outra metade com coisas, é esvaziar já a metade que acha que é dele, que vem dele, né? É se esvaziar para, né, Deus encher, né? Pobrezinho, como se vê claro que lhe falta o reino de minha divina vontade, entendeu? Porque se reinasse nele, possuiria a fonte da bondade, que lhe diria: não se esqueça, tudo isso tem seu poder, fonte de paciência. Então, quando tiver que ser paciente, será firmeza, e que não vai faltar, não é uma coisa que falta, não é uma coisa que todos os dias você tem que se esforçar por um esforço seu, né? De caridade, oração, né? Nada falta. O ato da divina vontade tem todos esses atributos. E sentindo em si a fonte, sentir-se estendido dentro e fora dele, o mar da felicidade e da paz, dentro e fora. E em felicidade e em tranquilidade não encontraria mais o caminho para entrar nele. Entendeu? Aí falou outro é santo, mas aí acontecem umas circunstâncias e não sente em si a fonte da santidade. A luz que tudo faz conhecer, tudo indica o caminho, a felicidade, o conhecimento de Deus. Não é pleno. Outro é santo, mas diante de algumas circunstâncias não sente em si a fonte da santidade. Complicado isso aqui. Porque a fonte da santidade é saber que é Deus que é santo. É Ele que em você, não vem de você. Não é você se enxergando. Então, como a pessoa não vê a fonte, ela vê ela mesma. Como ela não vê que é Deus, né? Então, ela vê ela mesma. Então, se ela numa situação se vê feia, ai, não tem santidade coisíssima nenhuma. Não tenho. Não tenho santidade. Uma pessoa que falou mal de mim na igreja, está sinal de que não tem santidade nenhuma em mim. Entendeu? Porque ela olha para ela. Ela olha para aquilo que ela tem que ser, né? Não tem a luz, que tudo faz conhecer a verdade do seu nada, que tudo é Deus. Tudo indica o caminho, a felicidade, o que deve fazer, né? O conhecimento de Deus não é pleno, porque se ela conhecesse Deus plenamente, ela não veria dessa forma, vendo ela, né? A pessoa dela, se avaliando. Que ela tem que ser alguma coisa. Ela tem que parecer piedosa, santa aos olhos humanos, né? Que a santidade é algo exterior, contabilizado pelas pessoas, que é algo muito exterior, que é algo assim, de glamour, né? De ser linda, de ser maravilhosa, de todo mundo falar que você é linda, maravilhosa, entendeu? Ela teria o conhecimento de que o que importa é o que Deus vê, o que Deus considera, o que Ele quer, e os interesses de Deus. E em todas as circunstâncias, seria ver como sendo Deus fazendo e usando as criaturas também para mortificá-la, para humilhá-la, sempre teria uma luz ali para compreender que Deus está fazendo algo com aquilo que aconteceu. Então, tudo serviria de luz para ela fazer conhecer mais a Deus, mais informações sobre Deus. Mas aí ela tem informações sobre si mesma. Ixi, perdi a vontade de ir na igreja, estou pecando. Não amo a Deus coisa nenhuma. Deus, aumenta o meu amor por ti. Deus, 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 eu quero te sentir. Não sairei daqui se o Senhor não me tocar. Eu tenho que sentir esse amor, eu tenho que chorar, eu tenho que me emocionar. E não sei o que, não sei o que, não sei o que outro. Entendeu? Mas o viver na divina vontade, o conhecimento de Deus, a pessoa é totalmente diferente essa realidade aqui. E toda circunstância, ela vê luz. Mais oportunidades para ter intimidade e conhecimento de Deus. Entendeu? E não olhar para si mesma e ver assim, é que eu tinha que ser perfeita e não fui perfeita nessa situação. Ela vai ver que Deus é que é perfeito. Que ato que Ele quer ali. O que importa é o que Ele está fazendo ali. Então ela só ia olhar em direção a Deus. Né? O heroísmo das virtudes vacilam. Então, em toda a sua santidade, não é feliz, nem pacífico. Porque faltando total domínio de meu fiat, lhe falta a fonte da luz,
que eclipsa o germe de todos os males, que é a intenção pura, a vontade divina, né? Que eclipsa todas essas coisas. Ela não fica nela mesma, olhando para os sentimentos dela, eclipsa tudo isso, as misérias dela, a pequenez dela, tudo o que ela é em si mesma, eclipsa, né? Tudo isso, né? Todos esses males, né? Toda essa pequenez que ela tem, todas as circunstâncias que ela vê, ela não vai ver o mal, assim, ela vai ver a luz, vai ver o bem, né? Porque essa luz vai eclipsar, ela vai ver a verdade ali, vai ver o que Deus está fazendo, ela vai ver as pessoas em Deus, ela vai ver as circunstâncias em Deus, entendeu? E isso vai trazer plena felicidade e paz. Eis porque até que as criaturas não façam reinar minha divina vontade no mundo não se terá nem sequer ideia, nem conhecimento verdadeiro do que significa paz verdadeira e plenitude de felicidade. Então tem que ter pessoas vivendo a divina vontade para chegar a essa mensagem, né? Todas as coisas, na medida em que boas e santas, não terão sua plenitude. Então, é metade do caminho. A redenção é um meio que Jesus falou. É um meio, né? Mas ainda a pessoa fica ainda presa na virtude, nela conquistar alguma coisa, né? Não está na ordem original, no nada, né? Que é aquele vazio que Deus enche. Não está ainda, né? Porque não tem o domínio da divina vontade nela, ela tem uma vontade humana buscando ser santa, ela tem uma vontade humana tentando responder a Deus, mas com a sua vontade humana ainda. Então, por isso que é metade, porque tem uma vontade diferente da de Deus. Quando é inteira, é só Deus, só vontade divina. Então, porque falta no domínio, o reinado de meu supremo querer, falta quem transmita a fonte de todas as felicidades. Tá vendo? Que sendo fonte, se pode tomar do que se quer e como se quer. Eis porque é razão da minha pressa, para que minha vontade seja conhecida e forme o seu reino entre todas as criaturas, porque quero vê-las felizes, tá vendo? Deus não quer ver a gente completo, com a forma que Ele planejou, o sonho dele, entendeu? Porque ele fica triste como pai vendo os filhos infelizes, pobres, miseráveis, se ele se contorcendo por causa de coisas tão pobres e buscando nessas coisas tão pobres, né? Pelas próprias forças se mover para garantir aquilo. E tipo, Deus, tipo assim, Deus fica, nossa, eu tenho tudo. Eu sou a fonte, a minha vontade tem tudo o que vocês precisam. Na minha vontade está tudo que realmente vocês precisam. Entendeu? Vocês acham que vocês têm que ser alguma coisa por vocês mesmos têm que correr atrás por vocês mesmos, vocês ficam aí se debatendo, entendeu? Sozinhos. E eu tenho toda a fonte, né? Quem melhor do que eu, né? Que tem toda a sabedoria, bondade, santidade, caridade, fortaleza, misericórdia, justiça, amor, paz, ordem. Tudo está na minha vontade já para vocês. Já está tudo. E vocês, em vez de vir para essa fonte, vocês ficam aí tentando andar com as próprias pernas. Tentar fazer pensar do jeito de vocês, com o seu racionalismo. E ficam se debatendo nas circunstâncias e tipo assim, ele tá na vida de todo mundo, né? E tipo, tendo a resposta certa, né? Tendo a luz, ele é a luz. E cada vez que ele fala, ele próprio tá se derramando, transbordando, se fazendo conhecer, né? Quando ele fala, é tipo assim, a pessoa viver guiada pela palavra dele, pelo verbo, pela palavra dele, né? Igual ele falou na live, né? Viver na divina vontade é reinar, é ser luz, né? Então não tem escuridão. Mas aí a pessoa fica nessa realidade. Então ele vê os filhos vestindo trapos, com as suas ninharias, preocupado com as suas ninharias, cheio de trapos. Entendeu? Mas, então, ele fica triste, porque tem a felicidade com que as dei, as tirei ao criá-las. Foram postas do seio do seu Criador, que possui todas as felicidades possíveis e imagináveis. Então Deus tem tudo para preencher a pessoa. Ele é tudo. É Ele mesmo vivendo a criatura.
E a criatura, né, prefere ficar com seus farrapos. É terrível, entendeu? É terrível, porque ele quer que a criatura seja feliz igual ele é. A sua vontade, que é o sonho dele, é o plano dele. E você vê a criatura se debatendo, você sofre igual Deus. Entendeu? É um sofrimento que eu senti assim, sabe? De ver meu irmão ali se debatendo com aquela realidade, nervoso com a minha cunhada. A minha cunhada também toda perturbada lá. E os médicos não obedeceram, não obedece ninguém, nem o marido. E não houve médico também, não. Se ela não houve ninguém. Porque se ela ouvisse os médicos, e Deus já usou dos médicos, se ela ouvisse os médicos, ela tinha chegado em casa e tinha feito o que os médicos pediu. Fica em paz, faz a sua parte, continue, né? Seguindo certinho. Né? Os médicos falam com doçura, já que o meu irmão queria alguém assim. Os médicos falam com delicadeza com ela e não adianta. Aí meu irmão também fala, faz. Aí você vê a pessoa assim sofrendo, infeliz, e você tem a fonte da felicidade, você tem aquela palavra, né, que você quer doar, né, para aquela pessoa, vesti-la, né, com aquela luz, para que ela saia daquela realidade. E a pessoa prefere ser escrava, né? Ela prefere ficar com a perturbação dela. E você não pode fazer nada, né? Você sente assim, que, nossa, eu queria que dar aquela paz que eu tenho para aquela pessoa, né? A felicidade que eu tenho de obedecer a Deus para aquela pessoa. Compartilhar essa felicidade. Você tá fazendo, tipo assim, como Deus, sim, sabe? Porque você tá vendo ali o ato que Deus deseja, né? Tá vendo bem para aquela criatura se ela correspondesse. Mas aí ela não corresponde. Aí você fica vendo ela infeliz, se debatendo. E é triste, né? Porque ela poderia ser dona, né? Então é muito difícil. É muito difícil. Aí depois continuou Jesus falando mais, ó, sobre que a Luísa está falando sobre o martírio, o duro martírio da privação, né? Que ela sofre. Aí Jesus vai falar, minha filha, o martírio da alma é maior, mais nobre, né? O que ela está vivendo contém um valor tão grande, porque às vezes ela fica querendo sair da privação para sofrer na carne. Também é um jeito espiritual, né? Mas assim, ele está falando assim, é menos isso do que o que eu estou proporcionando agora com você, a divina vontade, né? Porque na divina vontade eu permito que essa privação, esse sofrimento da alma que você sente privada de mim, né? Essa privação de sentido é muito mais importante do que o sentido do corpo, de você sentir a crucificação. Ele fala, esse é o verdadeiro martírio, o maior de todos, mais nobre. Não tem um valor tão grande que comparado com o do corpo, fica atrás do corpo, é limitado, é pequeno de frente da alma. Né? Então, o que ela está passando. O martírio do corpo, ele ora passa, acaba a dor. Né? A pessoa morre ali, né? Acabou, esgotou. Só dela saber que hora vai chegar um alívio para ela, já é um alívio. Jesus falou isso num trecho do livro do céu, né? Mas e o da divina vontade? E a dor da divina vontade, né? Porque é o que ela tem. É o maior martírio que existe. Que comparado com o corpo, ó, como fica atrás? E tá sentir essa privação é a dor de Jesus nela. Essa dor compartilhada do íntimo de Jesus é muito mais forte, né? Do que o que é externo. A alma é luz, o corpo é matéria, e a matéria ela descansa quando só de saber que você pode tomar um remédio, né? Pode esgotar, que dá alívio. A alma não. Sentir a dor de Jesus dentro de você, sentir os estados de ânimo, né? Aquela coisa mais espiritual, é muito mais forte, muito mais forte. E martirizando o seu corpo, o sangue que derrama não se estende, não se difunde longe, né? O sangue só banha aquela parte onde ele caiu ali, é só físico, né? Mas só banha aquele pequeno espaço de terra onde se encontra. Por isso, seus efeitos são limitados e são a lugar, a tempo e a pessoa. Né? Então, você vai pensar também nos martírios dos santos, né? O martírio na divina vontade, ele vai muito além.
Ao contrário, o da alma é luz. Tá vendo? Olha, o martírio da alma é luz. Olha que interessante. O da alma é luz. A gente sofre mais pelo que nós conhecemos mesmo, se a gente for ver. A situação que está a divina vontade, as luzes que Deus dá. Igual, por exemplo, você tem uma luz para dar e a pessoa não acolhe, é um martírio, né? É um martírio, assim, é uma dor muito grande. É muito mais forte, né? O contrário, o da alma é luz. E quando esta luz vem espremida, posta sobre a prensa, a luz se difunde, se eleva, se estende sempre mais. Então ela tem poder de atingir a todos, de todos os lugares, alcançar tudo. Entendeu? É incrível, né? Quem pode restringir e cercar a luz do sol? No entanto, ninguém. Quem pode impedir que seus raios solares invistam toda a Terra e façam sentir seu calor a todos? No entanto, ninguém. Não há poder contra a luz. Então, você sofre mais pelo que você sabe, pelo conhecimento, né? Você sofre mais e sofrer assim também para alcançar a luz, né? O sofrimento porque você está passando por uma situação e às vezes de sofrimento de conseguir aquela luz referente a uma situação, referente a uma realidade. Para conquistar aquela luz tem um sacrifício muito grande, né? Enfim, situações assim, sabe? Não há poder contra a luz, não há armas que possam feri-la e matá-la. Todas as potências juntas são impotentes contra a luz. Queiram ou não, estão obrigadas a deixá-la fazer seu caminho, fazer se investir. A gente sente mais o martírio da atenção, ainda mais quando você está na situação que você quer compreender o que Deus quer. Então, o seu sofrimento não é tanto físico. Ontem eu fiquei um tempo com Jesus, mas o meu sofrimento não era tanto assim, pensando na dor do parto, do que vai acontecer lá, não. O meu sofrimento maior era querer entender. Isso gasta energia demais. É querer entender o que Jesus queria com tudo aquilo, né? Eu falei para Jesus, Jesus, a minha maior preocupação é essa, né? É o que o Senhor deseja, é tirar a luz dessa realidade. Parir essa luz às vezes é difícil, né? Gerar essa luz é difícil demais, pôr essa luz para fora, né? Parece assim que é dores de parto, né? Sua cabeça para compreender aquilo, né? Então é um martírio maior de querer compreender o propósito, né? De Deus, assim, de você cavucar aquela situação, né? E buscar entender o que o Senhor está fazendo com tudo isso, né? O que o Senhor deseja, qual ato que o Senhor deseja, né? A gente sente assim mais o martírio da atenção, a nossa cabeça é muita coisa para assimilar, para compreender. Então, assim, para Jesus não é tanto assim. Claro que você sente dores no corpo, você oferta também, né? Mas é mais os estados de ânimo, é mais a sua inteligência meditando, coisas que você vê e você fica ali ofertando, compreendendo, buscando compreender o que Jesus está fazendo através daquilo. É mais interior, é mais dentro de você, assim, pelo conhecimento que você tem. Nem é tanto que as pessoas também te provocam externamente, não. Você sofre, mas você sofre mais pela luz, pelo que você sabe. Entendeu? Não tanto pelo que elas causam externamente. Por exemplo, você fala algo muito importante e na igreja, não sei, uma coisa muito importante e as pessoas desconsideram e é mal com você, né? Te julga, te ofende, te humilha. A dor daquela exposição ali não é tanto igual quando você compreende na dimensão da luz. Nossa, meu Deus, como que a vontade humana é, Jesus? Olha só, é uma luz tão poderosa que está sendo dada e as pessoas não acolhem. É mais esse entendimento, né? Essa privação também que você sente, entendeu? A dor da divina vontade, você sente, fica na mesma condição que a divina vontade está, porque as pessoas também não aceitam esse modo de falar de Jesus. As pessoas querem Jesus bonzinho, que é uma misericórdia estranha, uma misericórdia assim que não existe, não entendem a misericórdia de Deus, e elas querem ser massageadas no seu ego, né? E se você não for essa pessoa, você é do demônio, você é
diferente de todo mundo, você é errada, você quer impor, você né, se acha, sei lá. E assim, a compreensão disso, esse sentimento que é a mesma dor da vontade divina. Então, essa coisa interior do que você compreende é muito mais forte, né? Muito mais forte. Não há poder contra a luz, não há armas que possam feri-la e matá-la. Todas as potências juntas são impotentes contra a luz, queiram ou não, estão obrigados a deixá-la fazer seu caminho e fazer-se investir. E se alguém enfermo de loucura pensasse em detê-la, a luz com uma potência toda sua e natural, riria dele e vencedora lhe borrifaria mais luz. Então, contra você, contra o seu corpo podem vir, né? Podem te machucar, podem tirar a sua vida, mas isso passa. Você, você não é indestrutível, mas a verdade que você sabe, o conhecimento que você tem, aquilo que Deus fala e que você disse, aquilo é indestrutível. Ninguém pode ferir, ninguém pode matar, ninguém pode destruir a verdade. A verdade só triunfa. Por isso que Jesus falou: vocês acham que mataram a minha verdade porque mataram meu corpo? Porque me colocaram em uma cruz, eu estava sendo destruído? A minha verdade só brilhou mais. Assim é a verdade da divina vontade. As perseguições, as contrariedades, essas coisas não estão destruindo a verdade. Já está destruindo sim o livro do céu, está destruindo a beatificação da Luísa e não sei o quê. Aí as perseguições que a Luísa sofria, está destruindo ela, não sei o quê. Não, não fazem brilhar mais ainda a verdade. Entendeu? Ele dá mais ainda evidência para essa verdade que talvez as pessoas nunca pararam para olhar. Entendeu? Assim, é diferente. Ninguém pode destruir a luz. Ninguém pode pegar a luz e colocá-la dentro de uma caixa entendeu? O poder que ela tem é muito maior, entendeu? Então, assim, alguém pode vir e te matar, mas ninguém pode ir lá e matar a reparação que foi feita lá no interior. Então, assim, o que Jesus estava fazendo, a vitória que ele estava alcançando, os atos que ele estava realizando de salvação, de redenção, de cura, tudo que Jesus estava fazendo era pura luz. Tudo que ele estava conquistando em cada chaga, em cada sofrimento. Parecia que estava arrancando o sangue dele. Não, nós estamos matando ele porque o sangue dele está caindo todo e está se esgotando. Olha lá, ele está quase não respirando mais. Então nós estamos destruindo ele. Nós estamos matando ele, né? Nós estamos impedindo. Não impediu a salvação, não impediu nada. Ao contrário, a salvação aconteceu. O triunfo aconteceu. Porque esse triunfo está na luz, está na verdade. E ninguém pode destruir isso, né? Eles podem privar o seu corpo de algo. Eles podem causar, mas o que você vive com Deus, o que está sendo produzido na sua vida com Deus, a luz, os atos que estão sendo realizados e gerados dessa sua vida com Deus, são indestrutíveis, porque são usados na vontade divina, aqui como foi explicado. Se multiplicam por causa de Jesus, por causa da divina vontade, do poder da divina vontade. Do mesmo modo que se multiplicava o que Jesus vivia, ele reparava em nome de todos, por todos, né? Correspondia por todos. Isso estava acontecendo sem ele estar em muitos lugares, sem fisicamente, materialmente parecer isso. Então na cruz parecia derrota, e o que parecia derrota era vitória. Entendeu? Porque no humano, no material é muito pequeno, restringido. Entendeu? O corpo morre, o corpo sente dor, o corpo sangra. E o corpo padece rápido. Mas esses atos são infinitos, essa luz é infinita. O que você sabe, ninguém pode tirar de você. Por isso que Jesus fala: não tema quem mata o corpo, porque eles não podem matar a alma. Então, onde está realmente o resultado? Onde está realmente a confirmação da vida, do que você vive e vive com Deus? Aonde está realmente o segredo? Aonde está realmente a vitória? É na alma. Por isso que Jesus falou: na alma, que é luz. É nessa luz, né? Então, assim, a alma é luz, ninguém pode matá-la, assim. Entendeu? Então, assim, não temos que matam o corpo.
Porque não podem matar a alma. Eles não podem tirar de você a sua fé assim, tirar aquilo que você vive, pegar aquela verdade. Eles podem tirar a Bíblia da sua mão, eles podem tirar de você o acesso material, mas espiritual eles não têm poder nenhum, entendeu? Então, assim, é muito grande isso, né? Então, na divina vontade, a gente vive esses atos, como Jesus, reparando no nome de todos, entendeu? É muito grande isso. Não há poder contra a luz, não há armas que possam feri-la e matá-la. Ninguém pode matar a verdade. Todas as potências juntas são impotentes contra a luz. Não adianta jogar bomba atômica e tentar destruir isso, né? Queiram ou não, estão obrigados a deixar ela fazer seu caminho e fazer se investir. É verdade. E se alguém enfermo de loucura pensasse em detê-la, a luz, com uma potência toda sua e natural, riria dele. A vencedora lhe borrifaria mais luz. Então só vai tirar mais luz ainda. Do mal sempre se tira mais bem, né? Deus tira bem, 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 bem das perseguições, das contrariedades, entendeu? Que foi o que ele fez, como a palavra dele se expandiu. A verdade dele através dos apóstolos, a igreja e tudo que foi acontecendo. Quem parou? Quem conseguiu parar? Pararam homens, mataram uns, mas a verdade continuou passando. Tipo assim, mataram corpos, mas ninguém destruiu a palavra, o verbo, a verdade, né? Então você vive dessa verdade também. Você vive disso, né? E isso é muito mais poderoso, né? Se alguém enfermo, aí eu já falei, agora a alma é mais que sol. A alma é mais que sol. E quando sofre minha privação, conforme gira e fica espremida, igual a Luísa está privada de Jesus, gira e fica espremida, sobe o peso dela, tantos raios demais adquire para estender-se e ampliar-se demais. E como e como é pena de uma vida divina, tá vendo? Não é a pena humana da pessoa fazendo aquele sacrifício para Deus, mas é a pena de uma vontade divina. É a pena de uma vida divina. A alma fazendo a divina vontade, nesse martírio, oferece o ato mais belo de sua luz. Se estende tanto que ninguém pode alcançá-la. Porque entre meio a este martírio causado pela privação de seu Jesus, uma vontade divina que está ali. A matéria não entra de fato nesse martírio. Muito interessante. Senão que tudo é luz. Luz é teu Jesus. Luz é minha vontade. Luz é tua alma. Que forma tal encanto de luz que céu e terra ficam revestidos e a todos leva o benefício do calor e da luz. Por isso, o martírio do corpo é nada em comparação a esse. Entendeu? Ela sofreu as penas da cruz ali, não é nada em comparação ao que ela está vivendo aqui. Entendeu? Não é nada. O físico, o material, né? Igual Jesus falou, ele usa também porque a vida humana e interior de Jesus. Mas o que Jesus fez no interior, você viu que foi muito maior. Quando você entra na vida interior de Jesus, você fica bobo. As luzes, 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 luzes. Quando ele se estendeu em todas as criaturas, formando Jesus em cada um, pondo Jesus em cada um, multiplicando-se, multiplicando-se, multiplicando-se. Tudo que ele fez de ato, você fica assim, nossa. Então, a gente achar que é só a paixão naquela hora ali do corpo é pequeno. O que aquele ato representava de verdade, de luz, a um alcance muito maior. Então enquanto a luz dele estava redimindo e fazendo tantas coisas, eles achavam que estava matando ele, acabando com ele, porque estava acabando com o corpo. Entendeu? Nada a ver. Então é muito grande isso. Então o que fazem ao nosso corpo também, qualquer realidade assim, não é nada em comparação com a luz, com a compreensão que você tem, com o ato com que você está ofertando com aquilo. Entendeu? Isso não podem te prender no lugar, podem pegar o seu corpo e te restringir na realidade. Mas isso é nada em comparação com a luz, com o que você vai estar fazendo de reparação ali, com as conquistas que você vai estar para Deus ali, né? Então é muito grande. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.
Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O trecho de hoje, da live, é do volume 22, trecho 23, 3 de setembro de 1927. Até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre infeliz e estará inquieta. Diversidade de martírio, de alma e de corpo. Nossa, que trecho interessante, né? Que incrível. Já disse tudo, né? Aqui o tema. Até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre feliz e estará inquieta. Pois é o que a gente mais vê, né? Essa inquietação, né? As pessoas inquietas, preocupadas, perturbadas, né? Com depressão, com pânico, insatisfeitas, né? Meu Deus. E é tudo isso, né? Essa permissão divina, que as coisas que estão acontecendo que a gente vê, é tudo para as pessoas enxergar essa verdade, né? Que elas em si mesmas jamais serão felizes, que as coisas deste mundo jamais vão fazê-las felizes. É muito incrível quando a gente vê os acontecimentos, tudo caminha para isso, para a alma despertar e compreender que enquanto ela estiver vivendo, né, na sua vontade humana, ela vai ser sempre feliz e sempre estará, né, perturbada, inquieta, né, que Deus é a nossa única felicidade, né? Então tudo tem um para quê, a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né? E tudo tem um para quê, né? Tudo para despertar a alma, para a luz brilhar, né? Tudo isso é para a luz brilhar, né, em meio às trevas. É muito incrível, né? Então vamos lá. Estava navegando o mar de luz do Fiat Divino, seguindo seus atos. E ó, como compreendia que todo o bem estava nele. Então todo o bem está, né? O bem está em Deus, né? Em nós mesmos não existe bem nenhum ato humano, né? Então todo o bem está em Deus, está na divina vontade, né? E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, até que a criatura não faça reinar minha divina vontade nela, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, por quanto boa seja, santa, instruída, rica, que lhe falta a plenitude da felicidade e o mar da paz, com os quais não pode de forma alguma perturbá-la e romper a sua felicidade. Pois é. E quanto o homem não entender, quanto o homem não compreender essa verdade, né, como está sendo falado, ela vai ser sempre feliz. Enquanto a criatura não fazer reinar a vontade divina e morrer para a sua vontade humana, ela será sempre infeliz, estará sempre inquieta, né, e sentirá aquele vazio, né, parece que a vida é uma vida sem propósito, né, que é isso, né, é isso que se sente quando vive da sua própria vontade.
né? Com a vida de pecados, né? De luxúria, de paixões, né? É assim, é uma alma que está muito inquieta, muito cheia de incertezas, de dúvidas, né? É infeliz, né? E por mais que tenha, por mais santa que seja, você vê que Jesus está falando, pode ser santidade da virtude, santidade humana, mas ainda assim ela é infeliz e se sente perturbada, né? Sente a opressão, né? Então sente o peso do humano, da natureza humana. Por mais instruída, por mais que seja doutas, né? A gente vê quantas pessoas doutas, mas não são, não sente a plenitude da felicidade e não vive numa paz constante, né? É assim, vamos dizer, há intervalos, de momentos, né? Por um momento agora, dependendo de ter um acontecimento, né? No momento está feliz, mas daqui a pouco passa toda aquela felicidade, sente aquele vazio. A gente vê muito isso, né? A vida de ver essas pessoas ricas. Tem, né? Pela lógica humana, ela deveria ser muito feliz, né? E as pessoas acham, quem vê assim, essas pessoas ricas, acham que elas são plenamente felizes. Mas não são. Por mais rica que seja, elas não são. A gente vê quantos e quantos aí, né, cometeram suicídio, quantos artistas aí e pessoas ricas estão na depressão, né, com crise de pânico, com ansiedade, né, quantos aí estão com problemas, né, envolvidos em drogas. Então, você vê, né, como nada disso, por mais rica que seja, ela jamais sempre terá vai faltar essa plenitude porque não vive na vontade divina, vive das suas próprias escolhas, né? Vive dos seus próprios prazeres, das suas próprias escolhas, vive no humano, né? E a pessoa, enquanto não entender que a felicidade plena está em Deus, as almas vão viver assim, infeliz e perturbada, né? E você vê que era também até o que a gente estava falando, né? Essa questão de santidade humana, da santidade das virtudes, né? O que a gente estava conversando no outro grupo, né? Que muitos a gente está vendo essa questão da bolha católica, né? E está vendo toda essa vida dessa santidade e virtude que as pessoas são muito legalistas, né? Muito cheia de escrúpulos. Você vê que mesmo buscando a santidade na virtude, elas ficam, né, cheias, não tem paz, elas se preocupam demais, né, porque é regras, legalidade, regras, e nem assim elas estão em paz, nem assim se sentem felizes em paz, né, porque se não seguir aquela regra, né, ela se entra em perturbação. Se ela naquele dia não deu para ir para a missa, né, ela vai para a missa todos os dias, missa diária. E por algum motivo não foi para a missa aquele dia, ela já perde a paz, já fica perturbada, né? Já fica inquieta, né? Se vier um acontecimento, né? Uma cruz, né? A alma já perde toda aquela paz, fica em perturbação. Então, se vê a instabilidade, o humano é instável demais. Não tem estabilidade nenhuma. Não tem. É só em Deus que a gente tem essa felicidade plena e esse mar da paz que não perturba, que não pode de forma alguma perturbar a alma. Nada pode romper essa paz e essa felicidade na divina vontade. Por mais que, apesar de, pode vir sofrimento, que a gente não deixa de passar por sofrimentos, né? Mas aí a alma não se perturba. A alma entende, né, que é a divina vontade, tenha para quê, né? Então a alma confia em Deus, espera em Deus. Então não tem perturbação, né? É muito incrível. Então, quando as pessoas não entenderem isso, né, eu vejo aqui, é muito triste. Eu vejo que nossa, eu tenho muito exemplo aqui, né? O meu esposo é um exemplo tão grande das coisas que eu fico observando. Jesus já me mostra muitos exemplos, né? E ele é bem assim, né? Uma hora ele tá sorrindo, feliz, daqui a pouco ele tá, parece que deprimido, sabe? Parece que, sabe, é uma felicidade momentânea, eu vejo muito isso, né? Então ele, por exemplo, ele compra uma coisa que ele quer muito, aí vai, nossa, tá super animado, empolgado e feliz, né? Porque para ele acho que a felicidade é isso, né?
conquistar as coisas no mundo, né, é um anestésico, né? E as pessoas querem cada vez mais conquistar, porque elas entendem que a felicidade é isso, né? É conquistar as coisas no mundo, né? E, e ele tá feliz, né? Daqui a pouco ele fica assim tão para baixo. Ele mesmo fala, não estou, né? Tô para baixo, tô, né? Deprimido, como ele fala, estou meio assim. Sabe, é muito de uma hora para outra. Ele tá sorrindo, daqui a pouco ele tá desanimado, né? Daqui a pouco ele tá desanimado. Eu disse pra ele, você tá vendo, meu filho, que as coisas desse mundo não traz felicidade? Não traz, não nos preenche, é momentâneo. Você há pouco tempo estava sorrindo e muito feliz porque comprou isso e aquilo e agora já tá aí para baixo, tá vendo? Para você ver. Você precisa entender, eu digo isso, você precisa entender que a sua felicidade não está nesse mundo. Enquanto você insiste em querer buscar paz e felicidade neste mundo, você vai continuar sempre assim, porque jamais você vai se sentir preenchido, né, completo, né? Porque é Deus que nos completa. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa felicidade e a nossa paz, né? Então, assim, é como ele fala no livro do céu, né? Nós fomos feitos ocos, vazios, como o universo todo antes dele criar, né? Antes de tudo, de criar tudo era um vazio. Nada existia, tudo era um vazio. Antes de criar, né? Os planetas, a Terra, todo o universo, né? Nada existia. Era escuridão e vazio. E ele fala que a alma também é assim. Ela foi criada, ela é vazia para Deus criar, né? Foi vazia para ser preenchido de Deus, né? Para Deus criar na alma e ser preenchido dele, né? Então, e como a alma vive sem Deus e distante de Deus, vivendo da sua própria vontade, ela está vazia, porque Deus não está sendo preenchido pela vida divina, não está sendo preenchido por Deus. Então, por isso que a alma, sabe, fica aquela, se sentindo assim, uma vida sem sentido, sem propósito. Não tem sentido na vida, você vê, né? Muito triste, meu Deus do céu. É muito triste, porque eu vejo aqui ao vivo do que Jesus está falando aqui, né? Eu vejo ao vivo e procuro sempre conversar aqui. Mas aí eu não sei o que acontece, a pessoa assim se fecha muito em si mesmo, né? E sabe, e não dá ouvidos, não presta atenção, né? Entra no ouvido e sai no outro, assim, sabe? E a pessoa tá tão fechada, tá tão em si mesmo, né? E tão focada no material que, nossa, eu vejo assim, ele me preocupa demais, porque ele é muito materialista, sabe? E, e muito despreocupado com a vida eterna, sabe? Com a alma, né? E ele se preocupar. E eu vejo essa inconstância, né? Inconstante, uma hora tá feliz, uma hora tá perturbado, né? Tá tranquilo, daqui a pouco tá nervoso. Então, assim, é uma instabilidade, né? E por mais santa que a alma seja, né? Que Jesus está falando aqui, né? Na primeira cruz, ela deixa de fazer aquele bem, até na santidade mesmo. Uma buscando a santidade, na primeira dificuldade, ela deixa de fazer o bem, ela deixa de ir à missa, ela deixa de rezar, ela deixa de esperar em Deus, de confiar em Deus. E quando tá tudo certo, bonitinho, caminhando, tá tudo certo, né? Eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu amo a Deus, mas a partir do momento que aparecem as dificuldades, ela paralisa, né? Desconfia de Deus, duvida, não confia mais, né? E deixa de fazer ali, né, o que fazia, né? Aparentemente parecia ser amor, mas na primeira dificuldade deixa de buscar a Deus, né? Ah, eu estava buscando direitinho, eu rezo, né? Me confesso, estou fazendo tudo direitinho, né? Me visto assim de forma, né? Seguindo as regras direitinho e ainda assim eu tô passando por isso, né? Então pronto. Aí a pessoa deixa de confiar em Deus e abandona, né? Tudo que estava fazendo. Então, e é importante até isso, né? Acontecer. Eu acho que Deus até permite para que realmente para a alma perceber, né? Que a felicidade não está em regras, em práticas ali, em legalidade, né?
no escrúpulos, né? Mas a felicidade está nele, né? E a pessoa tem que, né, prestar atenção e perceber isso, né? E todas as coisas estão caminham, todos os acontecimentos é para isso, né? Deus mostrar que a instabilidade do homem, né? E que o homem não é nada em si mesmo, que o homem não é feliz e que as coisas em si mesmo, né? E as coisas do mundo não traz felicidade nenhuma, nenhuma, paz, felicidade nenhuma, muito pelo contrário, né? O homem é cheio de preocupações. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais poder quer, porque fica preocupado de perder aquele poder, quer conservar aquele poder, né? E sustentar aquele poder e faz tanta coisa para sustentar aquele poder, né? E a gente vê, né? As guerras é isso. É briga de poder também, né? As guerras, né? Por território, né? Para proteger ali o seu poder e ganhar mais poder, sempre quer mais, né? Sempre quer mais, né? E Jesus dá o exemplo aqui, né? Quanto mais a pessoa tem, mais dinheiro ela quer ali guardar, né? Quanto mais ela conquista bem, mais ela quer. Meu Deus, então não para, porque é essa sensação de felicidade que passa ao conquistar as coisas aqui. Então a pessoa entende que a felicidade é isso, então ela quer buscar é um anestésico, né? Para essas pessoas são um anestésico, né? É, porque elas não querem sentir esse vazio, porque a alma sente um vazio constante, então ela busca meios de não sentir esse vazio, né? E de algum modo ela busca, né, nas coisas materiais, nas criaturas, preencher esse vazio que, né, nunca preenche, né, é momentâneo, né? E daqui a pouco ela está se sentindo vazia de novo. E é por isso que está sempre buscando, né? Porque ela fica inquieta, ela não se conforma com o que tem, né? Está sempre querendo mais, né? Sempre de olho no outro, no que o outro tem, querer conquistar mais, em querer mais. Medo de perder o reinado, vamos dizer assim, né? De perder o nome ali, né? A estima das pessoas, de ser esquecida pelas pessoas. É muito triste, né? É uma vida muito pesada, triste mesmo, né? Meu Deus do céu. Aí Jesus continua aqui, portanto, poderá ser a felicidade a metade e dividida a sua paz, tá vendo? Então, uma hora a pessoa tá, né? Como eu falei do meu esposo, uma hora ele tá sorrindo, mas daqui a pouquinho, nossa, gente, é muito rápido. Daqui a pouco ele tá todo para baixo. Até às vezes tá mal-humorado, perturbado, cheio de preocupações do nada, né? Aí daqui a pouco ele vai, né? E eu já prestei atenção que ele né, se tranquilizar, tipo um anestésico, eu tô falando que as pessoas buscam, né? Em vez de buscar a Deus, busca nas coisas. E aí ele começa a caçar o que fazer, comprar, sabe? E aí chega, ele fica todo animado, né? Sabe? Quando compra alguma coisa, mas daqui a pouco tá triste de novo. Nossa, é uma tristeza isso, viu? É muito triste. Então aqui Jesus está falando, a felicidade é pela metade. É momentânea. A paz é dividida. Agora está em paz, mas daqui a pouco está perturbada, né? Mas como não é inteira, a metade que lhe falta terá o caminho aberto para levar-lhe a infelicidade ou perturbação. Olha, também na ordem natural acontece assim. Um rico, um é rico, não lhe falta nada, possui seus 10, 20 milhões ou bem milhares de milhões, mas sabendo que poderia adquirir outro e ser mais rico ainda, sente-se inquieta, tá vendo? Meu Deus do céu. Infeliz e pondo de lado suas riquezas a todos os pés, todas as obras, todas as palavras, todos os olhos para as outras riquezas que gostaria de que então não tá satisfeito, quero mais, nunca tá satisfeito, né? Por mais que tenha, parece que não é o suficiente, né? Ela sempre quer conquistar mais, sempre quer ter mais. Pobrezinho, como pode ser feliz, pacífico, se lhe falta a fonte dos bens que ele diga, descansa, tudo é teu e tudo o que queres está em teu poder. Pois é. Então ela não fica em paz, né? Não tem descanso, né? Porque ela não entende, né? Que tudo isso foi Deus que criou, Deus fez para nós, né? Tudo isso é teu.
né? Então, que perturbação, né, alma? Meu Deus, é tão difícil até de explicar, né, de falar sobre isso. É difícil. Que ela não entende, né, que tudo isso Deus criou para nós, né? Tudo isso. E que Ele cuida, que Ele guarda, né? Que Ele providencia, né? Como a alma confia em si mesma, então ela não descansa. Como ela espera em si mesma, então ela não, né? Ela tá sempre correndo, tá sempre preocupada, em pânico, né? Meu Deus, a minha cunhada, ela tem crises de ansiedade, de pânico e ela tem dinheiro em conta. Mas ela fica vivendo como se não tivesse. Passa por dificuldade e tudo, porque tem medo de mexer no dinheiro e fica buscando coisas. Meu Deus do céu, é uma loucura, é uma perturbação. Eu vejo a vida dela, ela não descansa. E tá sempre buscando coisas para aumentar mais, porque não é o suficiente. Porque ela diz que quer prevenir, quer se prevenir, que ela não sabe o dia de amanhã. Então, não confia em Deus, né? A confiança em si mesma, então, ela não descansa, ela não tem paz, ela tá sempre preocupada. Até com coisas idiotas mesmo, desculpa falar, mas coisas idiotas. Ela se preocupa até com o preço de margarina. Ai, Jesus, com o preço de margarina, ela se fica nervosa e perturbada. Porque, ai, tô vendo a hora um dia eu não consegui mais comprar margarina de tão cara as coisas, meu Deus do céu. Se você vê, no dia que ela falou isso, eu tava com ela, meu, como ela ficou nervosa e começou a suar e ficar, sabe, querer chorar, de misericórdia, Senhor. Então ela não descansa, sabe? A alma não repousa, não descansa. Que não entende que tudo isso é dela, né? E que tudo está em seu poder. Não entende porque está na sua própria vontade, né? Outro é rei, mas quanta infelicidade debaixo daquela coroa. Isso a gente vê aí os governantes, né? Temor de poder perder o seu reino, né? Então é isso, as guerras é isso. Tem temor de perder, né, o seu reino, o poder, né? Esperanças e avidez por adquirir outros reinos. É o que a gente tá vendo, né? Que a gente vê os poderosos querendo conquistar outros países, dominar, né? E o que a gente mais vê, esses poderosos querendo dominar, né? De modo geral, né? Querendo dominar tudo. Ter poder, controlar tudo, né? De dominar à custa de guerras. Olha o que Jesus está falando, né? Guerras. É o que a gente tá vendo agora. Sobre todo o mundo. Então, possuir um reino não é outra coisa que um caminho aberto para tornar o pobre rei infeliz e inquieto, pois é o que as consequências disso, né? Um terceiro é instruído, mas não possuindo todas as ciências, sabendo que pode possuir outras ciências, não descansa. A gente vê isso, né? Os doutos, né? Os filósofos, né? Os teólogos, né? A inquietação, né, deles, né? De sabendo que, né? Pode ter uma pessoa que tenha mais entendimento que ela, então ela tá sempre querendo, né? Não descansa, buscando para estar no nível, né? Ou passar de nível disso, né? Né? Para não ser humilhada, não se sentir inferior, né? Possui outras ciências, não descansa, nem se sente feliz e pacífico. Quantas vezes diante de outro, ó, mais erudito que ele, se sente humilhado, tá vendo? Meu Deus, que triste, né? Que orgulho, que soberba, né? Meu Deus do céu, que tristeza. E sente a infelicidade porque lhe falta a plenitude da ciência. Ela se sente humilhada, então ela não descansa, se perturba e fica ali querendo, né, buscar ali, mas não por amor a Deus, por conhecer a Deus, né? Mas por questão de orgulho mesmo, por causa de reconhecimento, né? Tá querendo, tem medo de perder aquele prestígio, né? Então busca para conservar o prestígio que tem, né? E não ser humilhada, né? Não passar, não ser envergonhada, né? Perante as pessoas ali, né, de que outra pessoa seja mais, né, mais erudita que ela, que tenha mais ciência que ela. E a gente vê aí as confusões na internet, né? Um rebatendo o outro, né? Um ali discordando do outro, né? Protestante para católico, e fica essa confusão, rebatendo um outro. Um querendo ser mais erudito que o outro, um querer saber mais que o outro,
né? Tudo é por isso aqui, ó, porque se sente humilhado, né? Assim acontece na ordem sobrenatural. Aquele tal é bom, mas não sente em si que possua a fonte da bondade, porque sente que ante algumas circunstâncias sua paciência deve, pois é que eu falei, né? Então, enquanto, né, tá tudo bem, nada tá acontecendo, é bom, maravilhoso, né? Tá tranquila, né? Tá fazendo tudo direitinho, mas a partir de um momento que acontece, né, tem algum acontecimento, alguma circunstância, ela já perde a paciência, não fica em paz, se perturba, né? E realmente não consegue pensar, né? Ela fica totalmente debilitada, né? Só trevas, né? Só vê trevas, não vê luz, né? Então, acho que perde a firmeza, entendeu? A constância, né? No bem, a firmeza no bem, como eu falei, né? No exemplo lá, né? Que a pessoa tá ali rezando, tá fazendo tudo direitinho, indo pra missa e lendo a palavra, né? Tô dizendo assim, né? Na santidade humana, né? Fazendo tudo direitinho. Mas a partir do momento que começa a apresentar circunstâncias, dificuldades, ela já paralisa, desanima, né? Já fica naquela frieza, já não quer mais rezar, paralisa, né? Porque acha que só pode rezar se estiver se sentindo, né? Tudo favorável, né? Então, se estiver sentindo uma frieza, uma tibieza, eu não vou rezar porque eu não estou afim. Se deixa levar pelo que está sentindo, né? Então, não é firme no bem, né? É intermitente, não tem constância, né? Sua caridade frequentemente cede, sua oração é inconstante, tá vendo? Isto faz infeliz, inquieto, porque vê que sua bondade não é inteira, está com a metade. E vê que a outra metade que lhe falta serve para torturá-lo e para fazê-lo infeliz. Quer dizer, a pessoa em si mesmo, né, não serve de nada, né? A pessoa em si mesmo, né, fica buscando forças em si mesmo, né, e não tem. Sempre falta, né? Tá sempre pela metade, né? A pessoa não tem, né? Tudo a gente depende de Deus, né? Tudo depende de Deus, para tudo, para tudo. Por isso que a alma se sente tão débil, debilitada, né? Nas circunstâncias que se apresenta, não está firme no bem, né? Enfraquece, desiste, se perturba, né? Em depressão, preocupações, né? É muito triste, né? Tortura mesmo, né? A vontade humana, né? Que não tem vida nenhuma em si. Então tortura mesmo a alma, né? Deixa a alma infeliz. Pobrezinho, como se vê claro que lhe falta o reino de minha divina vontade, porque se reinasse nele, possuiria a fonte da bondade, né? Que é Deus, né? Possuiria todos os atributos divinos, bens, né? O próprio Deus possuiria, né? A fonte da bondade. Então, ela nunca se perturbaria, ficaria sempre em paz, né? Não se esqueça, tudo está em seu poder. Fonte de paciência, de firmeza, de caridade e de oração. Então a alma não ia se perturbar, né? Apesar de, ia ficar em paz, né? Ia manter a constância, mesmo com frieza, mesmo sem vontade, né? Porque amar não é fazer as coisas sempre com vontade, né? Jesus fala mesmo no livro do céu, né? Que o verdadeiro amor ali está nesses momentos, né? Que a gente não está mesmo afim de fazer, que a gente está naquela festividade e mesmo assim faz, né? Isso, né? Ele vê aí que tá, né? Quando a pessoa realmente ama a Deus, que está fazendo por Deus, né? Não paralisa mesmo. E sentindo em si a fonte, sente-se-ia estendido dentro e fora dele o mar da felicidade e da paz. E a felicidade e a intranquilidade não encontraria mais o caminho para entrar nele. Era o que a gente estava, que a Aline estava falando ontem, no outro grupo, né? Exatamente. Que a gente não se sente assim, né? Porque essas pessoas que vivem da de santidade de virtudes, né? Que vivem sobre regras e regras, estão sempre em perturbação, né? Estão sempre quietas. Meu Deus, é um peso que sente, né? E a gente não se sente assim, né? É totalmente diferente, né? É paz constante, né? Não tem perturbação, né? E a gente se sente plenamente feliz, mesmo com as dificuldades e circunstâncias, a gente se sente muito feliz.
né? Feliz e em paz, é totalmente diferente, né? Outro é santo, mas diante de alguma circunstância não sente em si a fonte da santidade. Pois é, só é santo na hora que tá tudo certo, né? Aí perde totalmente, né? Não sente em si essa fonte, né? A santidade está em si mesmo, né? Então já se vê, né? Que não possui a fonte, porque quando vem uma cruz se perturba, né? A luz que tudo faz conhecer, tudo indica o caminho à felicidade. O conhecimento de Deus não é pleno. O heroísmo das virtudes vacila nele. Então, com toda a sua santidade, não é feliz. Pois é. Nem pacífico, porque faltando o total domínio do meu fiat divino, lhe falta a fonte da luz que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Eis porque, até que as criaturas não façam reinar minha divina vontade, no mundo não se terá nem sequer ideia, nem conhecimento verdadeiro do que significa paz verdadeira e plenitude de felicidade. Verdade, né? E, meu Deus do céu, como bate com o que está acontecendo, né? Todas as permissões divinas e todo, né? As coisas vindo às claras, né? Sendo exposto para as pessoas compreender, né? Tomar conhecimento que a paz verdadeira e a plenitude da felicidade é só em Deus, né? Para despertar, fazer as almas entender. Todas as coisas, na medida em que boas e santas, não terão sua plenitude, porque faltando domínio e o reinado do meu supremo querer, falta quem transmita a fonte de todas as felicidades, que sendo fonte se pode tomar o que se quer e como se quer. Eis porque razão da minha pressa, para que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino entre as criaturas, porque quero vê-las felizes, tá vendo, Jesus? Tudo que Deus quer nessa felicidade, que a gente participe dessa felicidade plena, divina, né? Essa felicidade que vive entre eles, Ele quer que a gente participe, né? Dessa felicidade, porque Ele sabe, Ele nos criou e sabe que a gente jamais será feliz fora dele, sem Ele, né? Ele é toda a nossa felicidade, é a nossa paz, né? É o que nos preenche, porque assim fomos feitos, né? Vazios, oco para ser preenchido dele, da vida dele, das coisas dele. Fomos feitos totalmente para ele, né? Então jamais seremos felizes fora dele, sem ele, jamais. Mas com aquela felicidade por quem eu as tirei aos criá-las, e foram postas fora do ser do seu Criador, que possui todas as felicidades possíveis e imagináveis. Depois disso, segui o santo querer divino, e sentindo-me privada do meu doce Jesus, delirava, porque queria aquele que, me fazendo desvairar, me fazia provar o mais duro martírio, tanto de não poder mais, e meu sempre amado Jesus, saindo de dentro de mim, me disse. Interessante isso aqui, né? Que Jesus vai falar sobre o martírio da alma e do corpo, né? Interessante entender aqui. Minha filha, o martírio da alma é maior, mais nobre, contém um valor tão grande que, comparado com o do corpo, ó como fica atrás. Este é limitado, porque o corpo é matéria, está no tempo, né? É limitado. Então, vamos dizer assim, os bens, né? É no tempo, né? São limitados, né? E o martírio da alma não, né? É pequeno de frente ao da alma. A alma é luz, tá vendo? Então, a alma não é matéria, é luz. E o corpo, ela é matéria. Então, a alma, ela vive ali. Não tem, que ele fala que não tem limites para a alma, né? Não tem. Nossa alma foi feita assim, a imagem e semelhança de Deus, né? Que não tem limites, né? E ela não está limitada ali à matéria, né? A gente sabe que o nosso corpo, a gente é muito limitado. Um exemplo, a gente às vezes poderia, um exemplo assim, quero fazer uma viagem, né? E aí a gente sabe que a gente simplesmente pensar, quero ir fazer uma viagem, vou fazer. Não tem, é limitada a nossa, né? Então a gente precisa de todo, né, ali, de condições para isso, para a gente ir para um outro país, né? Condições financeiras,
e aí compra um avião, né, algum transporte que chegue até lá, porque nós somos limitados, né? E a alma não, né? Tem no livro do céu falando que a alma não. Ela pode fazer o que quiser pela intenção. A alma, ela pode fazer viajar o mundo todo, pode criar, né? Porque fomos feitos assim, né? Então a alma não é limitada. Então, no martírio também, né? É assim. É pequeno de frente ao da alma. A alma é luz, o corpo é matéria. E martirizando-se o corpo, o sangue se derrama, que derrama não se estende, né? Então se derrama só ali, né? É limitada, é aquele espaço ali onde ela se encontra, né? Não se difunde longe, tá vendo? Mas só banha aquele pequeno espaço de terra onde se encontra. Por isso seus efeitos são limitados e são a lugar, a tempo e a pessoa. Então ali ao lugar, né, tá paralisada no tempo mesmo, né? No lugar e no tempo. Assim era a humanidade de Jesus, né? A sua humanidade era limitada, humanidade, né? Ao contrário, o da alma é luz. E quando esta luz vem exprimida, posta sob a prensa, a luz se difunde, se eleva, se estende sempre mais. Então, o conhecimento se expande, se difunde, né? A gente sabe que um ato feito na divina vontade, né, é aquele ato de conhecimento, de luz, de correspondência. A gente sabe que se expande do primeiro ao último homem, né, e é derramado sobre todas as almas, é difundida, né, os efeitos, né, desta luz do conhecimento, né. Então é muito grande isso, né. Então assim é o martírio, né. A cruz tem um bem muito grande, martírio da alma, né, que o bem é derramado sobre todas as almas, né? Não tem restrição, ela se difunde, se eleva. A gente viu na humanidade de Jesus ali, que ele fazia os milagres, mas era ali, né? Era uma pessoa específica, no tempo, naquela situação, naquele lugar, né? Ali, humanamente, era limitado, estava ali, era uma pessoa ali específico. Mas a gente sabia que diante daquele milagre, na alma de Jesus, o que ele fazia no interior da alma, né? Se expandia sobre todas as almas, né? Então é muito incrível, gente, se aprofundar e entender um pouco mais sobre isso, né? Que Jesus está falando. E a vida íntima mostra muito isso que Jesus está falando, né? Ao contrário, da alma é luz, e quando esta luz vem exprimida, posta sob a prensa, a luz se difunde, se eleva e se estende sempre mais. Quem pode restringir e cercar a luz do sol? No entanto, ninguém. Quem pode impedir que seus raios solares invistam toda a terra e façam sentir seu calor a todos? No entanto, ninguém. Pois é, ninguém pode impedir, né? A ação do sol. Não há poder contra a luz, não há armas que possam feri-la e matá-la. Todas as potências juntas são impotentes contra a luz. Queira ou não, estão obrigadas a deixá-la fazer seu caminho e fazer-se investir. Muito grande, né? Isso, meu Deus, é muito grande, assim, o que Deus, sabe, fez ali ao criar a alma, né? A alma humana ali. Meu Deus do céu, o que ele fez? É muito incrível, que o que ele fala aqui, né? Queira ou não, estão obrigados a deixá-la fazer seu caminho, fazer-se investir. E se alguém enfermo de loucura pensasse em detê-la, a luz como uma potência toda sua e natural, riria dele vencedora, lhe borrifaria mais luz. Então as pessoas não têm que estar se preocupando, né? Isso assim, me fez assim pensar, porque, né, não se preocupar com o que acontece com o corpo, com a matéria, o que está acontecendo fora, né? Porque eles não podem atingir a vida, né, da alma, o interior, né, essa relação com Deus. É muito incrível, né, porque podem te martirizar, podem te humilhar, né, fisicamente, pode, né, acontecer tantas coisas, né, tantos acontecimentos, mas a alma, né, ninguém pode atingir.
né? Se assim a pessoa compreender, entender, tomar esse conhecimento, nada abala, nada perturba, nada vai tirar a paz que está dentro da alma, né? O corpo sofre, o corpo passa por cansaço, né? Martírios, dores, doenças, sofre, né? Mas a alma, ninguém pode fazer isso, né? Então, por isso que é importante, né, ter esse conhecimento, porque tem a ver com o que Jesus está falando no início desse trecho, que a alma que vive na divina vontade, a alma, né, que é a divina vontade, onde a divina vontade reina, não entra a perturbação, porque é alma, é espiritual, né? Mas as pessoas estão muito fora de si, né? As pessoas estão vivendo fora delas. É por isso que se perturbam, porque estão vivendo fora delas, elas não lembram que tem uma alma, né? Não lembram que são almas, que têm uma alma. Então elas estão muito paralisadas fora, nos sentidos, no corpo, né? E não estão atentas à alma. E ninguém e segue com esses conhecimentos, meu Deus do céu, não atinge. Meu Deus, pode passar com o que for, mas não penetra, não chega na alma, que a pessoa tomar esse conhecimento, ter essa ciência, essa consciência, né? Não atinge. Por isso que a alma fica na plena felicidade, paz, na divina vontade, né? É muito interessante aqui. Agora a alma é mais que sol, e quando sofre minha privação, conforme gira e fica espremida sob o peso dela, tantos raios demais adquire, para estender-se e ampliar-se demais. Tanto mais, né, ela se expande, né, ela cresce, né, o conhecimento expande-se bem, né, para todos. Tantos raios demais adquire, né, mais conhecimento, né, a alma cresce, né, no conhecimento, né, na vida. A vida divina cresce na alma, né, e se estende, se amplia cada vez mais. E como é pena de uma vida divina, a alma fazendo a divina vontade, neste martírio oferece o ato mais belo e sua luz se estende tanto que ninguém pode alcançá-la, né? Que é na divina vontade, é divino, né? O martírio divino porque é a vida divina na alma, né? Então a vida divina vai se ampliando e se estendendo cada vez mais na alma, né? Que corresponde a Deus. Então é uma pena divina, né? Nossa mesmo, né? É a vida divina, é a pena divina na alma. É muito grande, né? Então, fazendo isso, né? A alma fazendo a divina vontade, nessa cruz, nesse martírio, nessa dor, ela oferece, né? Ali a Deus esse sofrimento, esse martírio, né? O ato mais belo de sua luz estende tanto que ninguém pode alcançá-la, porque entra em meio a este martírio causado pela privação de seu Jesus, uma vontade divina, meu Deus. A matéria não entra de fato nesse martírio, senão que tudo é luz. Luz é teu Jesus, luz é minha vontade, luz é tua alma, que formam tal encanto de luz que céu e terra ficam revestidos e a todos leva o benefício do calor e da luz. Pois é, o corpo não entra nisso, né? Porque ela é matéria, é nisso que Jesus está falando, né? Não entra nesse martírio, assim, porque ela é matéria. Claro que o corpo participa, mas ela não entra nessa luz, né, que Jesus está falando, assim, eu tô entendendo, né? Ó, porque tá falando, a matéria não entra de fato nesse martírio, né? Nesse martírio infinito, né? Esse aqui não tem limites, né? Porque ela é matéria, ela tá no tempo, né, no espaço ali, senão que tudo é luz. Então, ele tava, a luz é ter Jesus, a luz é a minha vontade, a tua alma, tudo é luz, né? Que formam tal encanto que céu e terra ficam revestidos e a todos levam o benefício. Então, os bens, né? Os efeitos, os frutos, né? Daquele martírio da alma, né? Que leva esse benefício para todos, né? Essa luz e esse calor para todas as almas, né? Passado, presente e futuro. Por isso, o martírio do corpo é nada em comparação a este. Pois é. É nada, é nada, é nada. E a gente vê que as pessoas dão tanto valor, né? Ao martírio. O martírio físico, né?
Enquanto é pregado esse martírio do corpo aí, né, com os santos, né, quanto eles exaltam isso, né, esse martírio do corpo, e olha o que Jesus está falando, né, o martírio do corpo é nada em comparação à alma, né, e exaltam tanto, né, esse martírio, né, quando fala tal santo foi martirizado, tal santo foi martirizado, né, mas sempre foca fisicamente e não penetra nesse martírio, né, não vai além do que é o martírio, né, o martírio da alma, não vai além, e paralisa somente na parte física, na material, né, mas Jesus está dizendo aqui que é muito mais que o corpo, né, que o martírio do corpo não é nada, 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 em comparação ao martírio da alma, né, da vida divina na alma, né, porque é divina. E que bem, né? Que bem. Então as almas estão precisando mais, né, entender, né, se voltar para essa relação com Deus, né, para a alma, porque elas estão vivendo fora e tudo importa o que é fora, o mais importante é o que está fora e dentro. Enquanto elas não entender isso, né, não mudar essa chave, vão sempre se sentir infelizes e perturbadas e as coisas vão, né, vai estar bom. Vão viver como estão vivendo, né? Nessa perturbação, nessa falta de paz, nessa infelicidade, nesse vazio, né? Nessa vida assim sem sentido, né? Uma vida sem sentido, sem propósito, né? Amém, Fiat. Então, deixa eu voltar aqui no texto. Até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre infeliz e estará inquieta. Diversidade de martírio de alma e de corpo. Minha filha, ela falou, estava navegando no mar de luz do Fiat divino, seguindo seus atos. E ó, como compreendia que todo o bem estava nele. Compreendia que todo o bem estava no Fiat divino. Tudo que tem de bom está no Fiat divino. Enquanto a criatura não retornar a viver no Fiat divino, não vai nunca se encontrar os bens, nem a fonte dos bens está no Fiat divino. Minha filha, até que a criatura não faça reinar minha divina vontade nela, enquanto a criatura não retornar a viver na vontade divina, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, por quanto boa seja, santa, instruída, rica, que lhe falta a plenitude da felicidade e o mar da paz, com os quais não podem, de forma alguma, perturbá-la e romper a sua felicidade. Então, nenhum santo, ninguém pode falar assim, eu sou feliz, estou plenamente feliz, tenho a plena felicidade e paz se não vive no reino da divina vontade. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Por quão boa seja, santa, instruída, rica, sempre vai faltar alguma coisa. E essa falta que traz infelicidade. Portanto, poderá ser a felicidade à metade e dividida sua paz. Então, assim, em momentos vai estar feliz, em alguns momentos não. Em alguns momentos vai estar perturbado, outros momentos vai estar em paz. Então, isso não é a plenitude de felicidade e paz. A plenitude é a constância, né? Sempre, sempre. Portanto, poderá ser a felicidade à metade, dividida sua paz. Mas como não é inteira, a metade que lhe falta terá o caminho aberto para levar-lhe à infelicidade e à perturbação. Olha, também na ordem natural acontece assim. Um é rico, não lhe falta nada. Possui seus 10, 20 milhões ou bem milhares de milhões. Mas sabendo que poderia adquirir outro e ser mais rico ainda, sente-se inquieto, infeliz. E pondo de lado suas riquezas, é todos os pés, toda a obra, toda a palavra, todos os olhos para as outras riquezas que gostaria de adquirir. Ele não está satisfeito com a riqueza que ele tem, né? Então ele só fica olhando para o que ele ainda pode adquirir. E fica infeliz, inquieto. Pobrezinho, como pode ser feliz, pacífico, se lhe falta a fonte dos bens que lhe diga: descansa, tudo é teu e tudo o que queres está em teu poder. Outro é rei, mas quanta infelicidade debaixo daquela coroa. Ele está dando um exemplo, né, do que acontece
no material, no humano, né? Na ordem natural, dando exemplo do que acontece na ordem natural para explicar o sobrenatural. Outro é rei, mas quanta infelicidade debaixo daquela coroa. Temor de poder perder seu reino, esperanças e avidez por adquirir outros reinos, de dominar à custa de guerra sobre todo o mundo. Então, possuir um reino não é outra coisa que um caminho aberto para tornar o pobre rei infeliz e inquieto. Um terceiro é instruído, mas não possuindo todas as ciências, sabendo que pode possuir outras ciências, não descansa, nem se sente feliz e pacífico. Quantas vezes diante de outro mais erudito que ele se sente humilhado e sente a infelicidade, porque lhe falta a plenitude da ciência? Assim acontece, aí ele explicou a ordem natural, que sempre a pessoa não está plenamente feliz porque falta alguma coisa, ainda tem algo para a pessoa não fica plenamente em paz porque sempre está faltando alguma coisa. Isso que acontece na ordem natural. Assim acontece na ordem sobrenatural. Aquele tal é bom, mas não sente em si que possua a fonte da bondade, porque sente que ante alguma circunstância sua paciência é débil, sua firmeza no bem é intermitente, sua caridade frequentemente cede, sua oração é inconstante. Isto o faz infeliz, inquieto, porque vê que sua bondade não é inteira, está como a metade, e vê que a outra metade que lhe falta serve para torturá-lo e para fazê-lo infeliz. Pobrezinho, como se vê claro que lhe falta o reino de minha divina vontade, porque se reinasse nele, possuiria a fonte da bondade que lhe diria: não se esqueça, tudo está em seu poder, fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. E sentindo em si a fonte, sentir-se-ia estendido dentro e fora dele o mar da felicidade e da paz. E a infelicidade e a intranquilidade não encontrariam mais o caminho para entrar nele. Outro é santo, mas diante de algumas circunstâncias não sente em si a fonte da santidade. A luz que tudo faz conhecer, tudo indica o caminho à felicidade. O caminho de Deus não é pleno, o heroísmo das virtudes vacilam nele. Então, com toda a sua santidade, não é feliz, nem pacífico, porque faltando o total domínio de meu fiat divino, lhe falta a fonte da luz que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Então ele fala, né, que enquanto, deixa eu terminar de ler aqui, continuar. Pobrezinho, como se vê claro que lhe falta o reino de minha divina vontade, porque se reinasse nele possuiria a fonte da bondade que ele diria: não se esqueça, tudo está em seu poder, fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. Então, na divina vontade, a gente tem a fonte, que é o próprio Deus, né? A divina vontade, que é a fonte de tudo. Então, você sempre está numa paz. Para tudo que vai acontecer, você fica em paz. Tudo que está acontecendo, você fica em paz. Que você parece que, tipo assim, ouve sempre na sua alma. Isso que ele está falando aqui. Não se esqueça, tudo está em seu poder. Fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. Igual eu estava aqui agora, eu voltei a trabalhar hoje, e aí eu teria que ter uma conversa bem difícil com as pessoas, falando sobre as mudanças que vai acontecer lá no departamento. Falar que vai mudar tudo, que eles vão sair da minha equipe, que não vai ficar mais comigo, que vão ficar com a outra gerente, falando só com os líderes, né? Não é com toda a equipe, mas com os líderes. Mas falar para a pessoa: você não vai ficar mais comigo, você vai ficar com a outra gerente, você vai sair da equipe, você vai mudar de lugar, você não vai mais estar aqui, não sei o quê. Então,
A pessoa já fica... Se a gente não tem a fonte da firmeza, do bem, você acaba não... Eu fiquei assim, né? Eu nem penso, eu pego eu vou e falo, né? Eu sei que Deus que vai estar falando, que eu vou ficar tranquila, não vou... Que vai ficar tudo bem, tipo assim, eu não tenho medo. Você não vai com medo para falar. Sabe assim, aquele negócio, aquele medo, aquela insegurança para falar com a pessoa. Você vai com, né? Você sabe que o que tá acontecendo é Deus que tá em você, é Ele que tá fazendo tudo, Ele que tá fazendo tudo. Então você fica em paz. E sentindo em si a fonte, sentir-se-á estendido dentro e fora dele o mar da felicidade e da paz. E a infelicidade e a intranquilidade não encontrariam mais o caminho para entrar nele. E aí essa paz, essa paz e essa felicidade, ela estende para as outras pessoas. Então eu fui falar tem uma que é bem ansiosa, muito preocupada, ela perde noite de sono por causa de alguma coisinha, ela fica sem dormir. E aí eu já pensei, eu vou falar logo com ela, porque ela é bem ansiosa. E assim, o que tinha ficado combinado, assim, as mudanças ainda não tá acontecendo, né? Mas o pessoal já fica com fofoca, já sente que tem alguma mudança e já fica assim, naquela expectativa. Eu já falei com o meu chefe, vamos falar logo com o pessoal? Vamos falar logo com eles, vamos explicar, pelo menos para as pessoas que são os meus braços direitos, assim, que me ajudam mais, que são os líderes que me ajudam. Tem que falar com eles logo, porque para não quebrar a confiança, né? Porque a pessoa já fica assim, ficar sabendo por outras pessoas, aí você acaba a paz reina, né? No lugar. A paz reina, sempre Deus traz a paz. E aí eu falei para ela, ó, vai ter, vai ter muita integridade, você fica numa integridade, né? Numa transparência. Vai acontecer isso, isso e aquilo, vai ser assim, assim, assado. Fique em paz, fica tranquila. Você leva a luz, né? Você leva a luz. Vai ser melhor desse jeito, assim. Aí ela ficou em paz, ficou tranquila, tá, tudo bem. Não, Michelle, mas não tem jeito de voltar atrás. Não, não tem jeito de voltar atrás. Vai ser assim, a firmeza, né, que ele falou aqui da firmeza. Não tem como voltar atrás. É assim, vai ser melhor, pensa por esse lado e a pessoa fica em paz também. E sentindo em si a fonte, sente-se-á estendido dentro e fora dele o mar da felicidade e da paz. E a infelicidade e a intranquilidade não encontrariam mais o caminho para entrar nele. Por que a gente poderia ficar assim, perturbado, igual ontem? Porque você não tem. Eu fiquei sabendo que eu ia ter que ter essa conversa, né? E aí, se eu fico assim, confiando só em mim mesma, se falta falta a bondade, falta o que ele está falando aqui, falta a divina vontade, a fonte, você fica perturbada, que você pensa, como que vai ser? Como que a pessoa vai reagir? Você não tem a luz. Aí você fica perturbado por não saber como que vai ser. Mas eu não sei como seria a conversa, mas eu sei que vai dar tudo certo. Eu fico em paz, eu descanso. E eu dormi tranquilamente, não fiquei perturbada, pensando. Na hora que tiver que falar, eu vou lá e falo. Tipo assim, você não fica ocupando a sua cabeça com isso. E sentido em si a fonte, sente-se-á estendido dentro e fora dele o mar de felicidade e de paz. E a infelicidade e a intranquilidade não encontrariam mais o caminho para entrar nele. Outro é santo, mas diante de algumas circunstâncias não sente em si a fonte da santidade. A luz que faz tudo conhecer. Tudo indica o caminho, a felicidade. O conhecimento de Deus não é pleno. O heroísmo das virtudes vacilam nele. Então, sem a divina vontade, a gente não conhece Deus plenamente.
não entende Deus. E aí é o que a gente fala, né, da santidade. Se a gente não, na divina vontade, a gente vê Deus em tudo. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo Deus permitiu, Deus quis, Deus permitiu, é a vontade de Deus. Você fica olhando para Deus e conhece Deus. Então, se tem uma situação, por exemplo, de como foi explicado na escola, né? Deixa eu ver se eu entendi aquela parte lá do que foi falado lá do padre, que o padre que vestiu de noiva. A gente não deve ficar olhando para o demônio, para o mal. E ver aquela situação e não ficar assim, é o demônio, é coisa das trevas, do demônio, e ficar dando ibope para isso. É para a gente ver o que eu entendi assim, a gente vê Deus. Ver, não falar assim, é o demônio, não, falar é a falta de Deus. Olha o que a falta de Deus faz. Olha que a falta da luz da divina vontade, do conhecimento de Deus faz. Né? Então você olha para Deus e não para e fica só em Deus para conhecer Deus, porque se aconteceu, Deus está permitindo. Então não ficar só conhecendo o mal, que muitos sem o conhecimento da luz, sem a divina vontade, a gente fica muito focado no mal. Nossa, olha o que está acontecendo, isso e aquilo outro, e dando ibope para as trevas, e acaba se perturbando. Não, mas nossa, olha o que está acontecendo. O pessoal tá todo mundo dando ibope pra Anitta com as loucuras dela. Todo mundo dando ibope para as loucuras dela lá no Instagram. Que ela colocou uma foto de ultrassom de um demônio. Como se ela deu a entender que ela tá grávida do anticristo. Aí todo mundo tá falando, ela tá falando que tá grávida do anticristo. Meu Deus, e fica todo mundo lá em cima falando nesse assunto. É isso que ela quer, ibope. E aí os cristãos são os primeiros que vai lá falar sobre isso e dar ibope para isso. E fica... Aí Jesus até fala, né, de no livro do céu, ele fala que a Luísa fala sobre isso. Tem um padre que está escrevendo, acho que é um padre, um sacerdote, está escrevendo sobre um livro de demônios. Aí Jesus falou que se ficar dando ibope, é como se tivesse uma criança, como se fosse uma criança querendo chamar a atenção. E que era para ignorar. Que se todo mundo ficar dando atenção, que ele ia ficar pior. Então tá todo mundo dando atenção para essa história e fica pior. Então você fica olhando para Deus, o que Deus está permitindo, não o que é, não conhecendo o mal. E sentido em si a fonte, sentir-se a estendido para o fado. Outro é santo, mas diante de algumas circunstâncias, não sente em si a fonte da santidade, a luz que faz tudo conhecer. Então, diante da circunstância que está acontecendo no mundo, de tanta coisa estranha que está acontecendo. E aí a pessoa não entende que Deus está permitindo, o que Ele quer com isso, qual o propósito. Tudo indica o caminho à felicidade, o conhecimento de Deus não é pleno. O heroísmo das virtudes vacila nele, então com toda a sua santidade não é feliz, não é plenamente feliz. Nem pacífico, ora está em paz e ora está perturbado quando vê alguma notícia da Anitta lá falando do anticristo. Tudo. Ora tá pacífico, tá em paz, tá tudo, se tá tudo bem, tá tudo correndo bem, tá em paz, tá feliz. Mas se acontece alguma coisa, ou na própria vida, ou na história, né, no mundo, já não fica. Porque faltando o total domínio de meu fiat divino, lhe falta a fonte da luz, que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Eis porque até que as criaturas não façam reinar minha divina vontade, no mundo não se terá nem sequer a ideia, nem conhecimento verdadeiro do que significa paz verdadeira e plenitude de felicidade. Enquanto o homem não retornar a viver na vontade divina, a felicidade só está no reino da divina vontade. Enquanto o homem não retorna a esse reino,
que foi devolvido para a gente com a santificação, com o fiat da santificação, enquanto não retornar, não sabe verdadeiramente o que é paz e felicidade. Todas as coisas, na medida em que boas e santas, não terão sua plenitude. Porque faltando o domínio e o reinado de meu supremo querer, falta quem transmita a fonte de todas as felicidades, que sendo fonte se pode tomar o que se quer e como se quer. Eis porque razão da minha pressa, para que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino entre as criaturas. Porque quero vê-las felizes, plenamente felizes. Então, só no reino da divina vontade, na divina vontade, que existe essa felicidade. Mas com aquela felicidade com que as tirei ao criá-las. Retornar àquela felicidade onde o homem era da criação, né? Que o homem foi criado em mais semelhança de Deus, com a vontade de Deus. E foram postas fora do seio do seu Criador, que possui todas as felicidades possíveis e imagináveis.